Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana Gregório e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Galera, vocês não devem estar entendendo nada. Primeiramente porque eu apareci no vídeo assim toda descabelada, né? Isso aqui é um ponto assim que é de se refletir. Mas, no geral, né? Eu sumi, aí do nada, depois de meses eu volto, jogo um vídeo da minha formatura, não explico nada, não falo nada. Mas eu estou aqui hoje para falar brevemente para vocês, dar updates de como que foi o meu 2025. E aí, por que que eu apareci descabelada? Porque eu vou fazer isso enquanto eu me arrumo com vocês. Vou colocar o óculos porque nessa posição que eu tô aqui, eu tô levemente distante do meu espelho e aí eu não enxergo muito bem. Então eu vou colocar meu óculos. E esse óculos está extremamente sujo. Só um minuto. Esse aqui, gente, é meu óculos antigo, tá? Então, não acostumem com ele porque era o que estava mais perto, tá? Mas eu não tô usando ele não, de vez em quando só que eu coloco. Eu quis fazer, gente, enquanto eu me arrumo, porque não ia ter momento, entendeu? Não ia ter momento é, para eu conversar com vocês, porque nunca, tipo assim, sabe? Sempre você vai falando, eu vou fazer isso e isso, e no final eu não parava pra gravar vídeo, né? Que também foi basicamente, a justificativa de eu ter parado de gravar vídeo pro canal. Mas enfim, vou explicar, vou recapitular tudo pra vocês o que aconteceu. Fazer uma pausa aqui novamente. Gente, esse vídeo eu espero que não saia confuso. Eu tô me arrumando porque daqui a pouco eu vou dar aula e depois de eu dar aula eu vou pra academia, então por isso que eu já estou com top, tá? Eu vou jogar uma blusa por cima, né, pra não dar aula de top, mas eu vou pra academia depois. E aí, se eu não conseguir falar tudo pra vocês até o horário de eu dar aula, quando eu voltar da academia, eu continuo gravando o vídeo, beleza? Então, gente, o que que aconteceu? Naquela época que eu tava gravando os vídeos, que eu fiz o Arrume-se Comigo pra minha formatura, foi em meados de maio, ok? Então, em maio, o que que estava acontecendo na minha vida? Quando eu vim para Araraquara, eu tinha uma vontade muito grande de... Vontade muito grande não, gente. Eu queria muito prestar mestrado, ok? Era o meu sonho, é o meu sonho ser mestre, ter uma pós-graduação, né, trabalhar na área de pesquisa acadêmica sempre foi, desde o meu ensino médio, porque foi no lugar que eu tive contato com pesquisa acadêmica e foi lá que eu me apaixonei e era uma certeza que eu tinha na minha vida que eu queria muito fazer mestrado, né? E aí, a partir ali de maio, junho, naquela época, eu já estava em contato com a minha orientadora, para fazer isso acontecer, né? Eu me inscrever para o mestrado e estudar para a prova, fazer o projeto, tudo mais. Em abril, o que estava acontecendo na minha vida? Eu estava trabalhando num cursinho pré-vestibular aqui na minha cidade mesmo e ponto, era isso que eu estava fazendo. Então, eu conseguia ter um tempo a mais assim para me dedicar ao mestrado. E isso era o que eu imaginava, né? Porém, gente, o que que acontece? Esse tempo que eu estava só fazendo cursinho pré-vestibular não era um trabalho de segunda a sexta, né? Era um trabalho que não era todos os dias que eu precisava estar no cursinho. Olha como meu cabelo é fácil de arrumar, gente. Passei um óleo e pronto. Ó. Gente, e eu tô fazendo muito papo de amigas, tá? Porque eu conto história assim. Eu vou contando, vou parando, vou mudando. Mas, gente, até o final do vídeo tudo vai ficar esclarecido, eu prometo. Enfim, continuando, gente. Por eu estar num contexto, gente, que vocês viram no começo do ano passado, que eu tava morando em República, eu morava com 12 amigas. Com 12? 12, 13 comigo, eu tava acostumada com uma rotina diferente. E uma das coisas que me deu um choque no começo do ano passado foi que eu ficava muito tempo sozinha. Então, meus pais, eles saem para trabalhar cedo e eu ficava muito tempo sozinha. O único tempo que eu não estava em casa, que eu não ficava em casa, era quando eu ia pra academia e também nas quintas-feiras, que era quando eu ia trabalhar, né? Só que fora isso,
eu só ficava sozinha. E eu comecei a ficar, dar uns tilt em mim. Eu comecei a ficar muito mal, comecei a ficar muito ansiosa, comecei a sentir palpitação, sabe? Sabe, no peito. Que tem crise de ansiedade mais forte, que era uma coisa que eu não tinha. Nesse período que era maio, abril, eu tinha parado de fazer terapia também, por uns motivos aí meus, enfim, que eu acho que não cabe, né, falar. E aí, gente, imagina como é que tava a cabeça do palhaço, né? Aquele caos. Então, eu dei um tempo depois, eu comecei a fazer terapia, tudo mais, e trabalhando nessa escola, nessa única escola. Então foi um período de adaptação pra mim, porque, gente, foi um período eu já trabalhava, já tinha tido experiência em trabalhar, assim, no geral, só que é diferente. Foi diferente, entendeu? Então foi um período de adaptação que, por exemplo, né, eu vou exemplificar pra vocês. Eu preparava uma aula, porque assim, um exemplo, eu nunca tinha dado aula para concurso público, e nesse cursinho pré-vestibular, eu comecei a dar aula em concurso público. E é diferente você preparar uma aula pro pré-vestibular que quer prestar Enem, FUVEST, essas coisas. Então, o que eu demorava, sei lá, 40 minutos para preparar uma aula do pré-vestibular, pro concurso público eu demorava, tipo assim, 3 dias. E eu não tô zoando, tá, gente? Era tipo isso. Muito, pra mim, era muito difícil, porque era uma coisa totalmente diferente, sabe? Então, teve um processinho aí que aí depois eu fui me adaptando, tá, galera? Mas demorou um tempo pra eu conseguir me adaptar, porque é normal, né? É uma coisa diferente. Mas consegui, beleza. Aí foi passando. Abril, maio, que foi, é mais ou menos o tempo, né, dos vídeos que eu tava postando aqui. Abril, maio. Aí entrou em junho. Final de junho, gente, eu fiz uma amizade muito maravilhosa nesse cursinho que eu trabalhei, né, ano passado, que é o meu amigo Juan. Amigo, te amo, espero que você esteja vendo esse vídeo, vou mandar pra você. E aí, no meio do ano, ele me mandou uma mensagem falando assim que a escola que ele estava estudando, que ele estava dando aula, perdão, estava precisando de uma professora de português. E se eu não tinha interesse, né, de mandar meu currículo e tentar a vaga. E aí eu falei, meu, com certeza. E aí, tipo, eu prestei, né, o processo seletivo, eu passei. E aí, depois de julho, eu iria começar nessa escola. Só que, gente, eu não sei os sentidos da minha vida, o que aconteceu, o babado que foi, que muita coisa de julho mudou, assim, do que tava no meu primeiro semestre. Primeiro semestre foi mais parado, foi mais devagar, eu fiquei muito ansiosa, e mais sempre indo pra academia, tá, gente? Que pelo menos foi uma coisa que me deu uma ajudadinha. E aí, galera, quando virou pra junho, julho, tudo mudou. Eu comecei a trabalhar no cursinho pré-vestibular, comecei a trabalhar nessa escola, que era no centro de São Paulo, e eu consegui alguns alunos para aula particular de inglês. Então eu comecei a trabalhar mais do que em relação ao que eu estava trabalhando no meu primeiro semestre. Aí vocês pensam assim, nossa, isso prejudicou você a se dedicar pro mestrado? Gente, pelo contrário, tá? Eu não sei explicar para vocês o que acontece comigo, mas eu conseguindo mais trabalho me fez ter mais rotina. E aí eu consegui me organizar mais pra tudo. Eu não sei, né, se isso faz sentido pra vocês, mas quando eu tava trabalhando menos, eu me procrastinava mais. E a partir do momento que eu comecei a ter mais trabalhos pra fazer, eu comecei a me organizar mais, aí as coisas começaram a dar mais certo. Então, tipo, segunda eu tinha que ir pra escola em São Paulo, quinta-feira eu tinha que ir pro pré-vestibular, quarta-feira eu dava aula particular. E aí, sábado, a cada 15 dias, eu dava aula no cursinho pré-vestibular. Então, começou as coisas se desenvolverem assim, né? Fora isso, no meu pessoal, assim, fisicamente, assim, saúde, a minha ansiedade ela começou a melhorar. E uma coisa que ajudou muito nesse ano pra mim é que pela rotina eu consegui emagrecer um pouco. Eu acho que não dá pra perceber muito porque vocês só me veem assim do meu busto pra cima, mas eu consegui dar uma boa emagrecidinha, não, ao meu ver, né? Consegui dar uma boa emagrecidinha. E como que eu percebo isso?
Gente, antes eu tava muito cansada, eu andava um pouquinho, eu já ficava morta. O meu desempenho na academia eu sinto que melhorou. Isso porque teve épocas que eu dava uma diminuída de ir pra academia por conta do trabalho. Mas eu fui o ano inteiro, tá? Isso daí não tem o que falar de mim, não. E nas roupas, né? A gente sente nas roupas também, mas principalmente, gente, nessa questão de você andar e sentir cansaço. E esses dias mesmo eu fui pra uma academia que é perto daqui de casa e eu fui fazer escada, né? Aquele aparelho, a escada. E antigamente, ano passado mesmo, se eu fazia escada, gente, eu ficava morta. Eu não conseguia fazer nem 5 minutos na escada, de tão cansada. E agora, gente, eu fico, ó, consigo fazer até 10 minutos na escada. Isso pra mim é um avanço gigantesco, assim, tipo, muito incrível, sabe? Então, questão de saúde é uma coisa que eu pretendo pra esse ano continuar, né? Não sair do foco e não ficar tão viciada em doce que nem eu tava nos outros anos, né? Porque, querendo ou não, eu descontava minha ansiedade nos doces. Então, agora eu quero focar na minha saúde, fazer com que tudo dê certo. Continuando, gente, sobre o meu ano. Aí eu continuei trabalhando nas escolas, foram experiências muito boas pra mim, muito enriquecedoras. E aí eu continuei me dedicando também ao mestrado, né? Então foram algumas fases que eu tive que fazer do processo seletivo. E aí no final do ano passado, final do ano passado em dezembro, no final de dezembro, não, acho que foi dia 10 de dezembro, eu descobri que eu tinha passado no mestrado. Então, aí eu já comecei a recalcular a rota na minha cabeça, né? Porque querendo ou não, eu teria que deixar as coisas aqui na minha cidade. Eu esqueci de falar, né? Mas eu estava prestando mestrado para a Unesp de Araraquara, que foi a faculdade que eu fiz a graduação, e eu queria continuar lá fazendo mestrado, porque a minha pesquisa, querendo ou não, né? Eu fiz iniciação científica durante 2 anos. E eu precisava continuar essa pesquisa, então eu queria continuar com a minha orientadora e ir na faculdade onde eu iniciei. Então, se é em Araraquara, eu teria que deixar tudo aqui pra trás e ir pra lá. E aí foi esse processo, assim, doido, né? Porque, querendo ou não, tive que me demitir dos lugares que eu tava, que foi uma coisa bem dolorida pra mim. Principalmente essa escola aqui em São Paulo, porque foi uma escola que eu me apeguei muito aos alunos, aos professores, à coordenação. Foi uma escola que eu aprendi muito. Mesmo eu só trabalhando 6 meses, né? Como eu falei pra vocês, eu tinha entrado em julho, né? As aulas iniciaram em agosto. Fiquei lá só 6 meses, mas pra mim era como se eu trabalhasse lá 10 anos, sabe? Me dava muito bem na escola. Foi bem dolorido pra mim ter que pedir demissão. Mas, né, eu tinha que priorizar o meu objetivo, que era o meu sonho, que era fazer mestrado. É... E aí foi isso, gente. Passei no mestrado e esse vídeo é basicamente pra isso, pra falar pra vocês que as coisas vão mudar. Eu espero muito que dê certo. Fiquei sumida do canal porque eu tava precisando organizar minha cabeça, tava precisando me alinhar assim em algumas coisas e querendo ou não, é uma dedicação muito. Você tem que se dedicar pra você gravar pro canal, né? Você tem que parar um dia ali da semana, gravar, editar, ter as ideias dos vídeos, e naquele momento, ano passado, não foi um momento que eu consegui fazer isso. Então, eu parei mesmo, gente, porque eu comecei, né, vou ser sincera com vocês, eu comecei a ficar bem mal psicologicamente, e aí eu não tava conseguindo, eu tava querendo abraçar o mundo sem conseguir. E aí por isso que eu parei, entendeu? Depois que eu estabeleci a minha rotina, eu não consegui encaixar a minha dedicação ao canal, mas sempre foi um sonho muito grande pra mim. É um sonho muito grande pra mim ter o meu canal, continuar gravando meus vídeos, continuar fazendo aqueles vídeos que eu fazia, que era de convidar pessoas, né, para pessoas, escritores, né, profissionais de outras áreas pra estar aqui no canal. Então, eu quero muito continuar com isso. E, gente, é isso. Eu espero muito que vocês continuem me acompanhando, que vocês gostem, né, do meu canal, do meu conteúdo, né. Quero trazer mais vídeos de maquiagem, porque eu sei que vocês gostam bastante, sempre tem bastante comentário, né, ali um engajamentozinho. E aí, é isso, gente, esses foram os updates. Espero que, não sei se vocês perceberam, né, mas eu pintei o meu cabelo de novo, galera. Ele estava ruivo, só que quando eu pintei de ruivo, não estava aparecendo aqui no canal. Então não tenho vídeo nenhum ruiva no canal, né? Mas eu vou colocar uma foto aqui de como eu estava ruiva. Tô num propósito aí, gente, do meu cabelo ficar gigante. Ele já tá gigante, mas eu quero que ele fique batendo aqui, ó, grandão. E ele tem esse potencial pra crescer, porque eu já tive ele bem grande. E é isso, tá? Beijo. E qualquer dúvida,
me mandem mensagem. E agora vocês vão acompanhar essa minha trajetória de voltar para Araraquara e principalmente de estar lá de uma perspectiva diferente, né? Porque agora não vou morar mais na Rap, vai ser totalmente diferente a minha rotina. E eu espero muito que vocês queiram acompanhar isso e torçam muito pra mim pra eu continuar postando certinho os vídeos, ok? Beijo, tchau, tchau!